Eu acabei de falar assim: se você crê, assim será na sua vida. E é exatamente nisso que muitos tropeçam, e de uma forma mais constante do que parece. Repita comigo: crer. Crer é a base de tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque você só faz aquilo que você acredita. Se você não acredita, você não faz. Nós costumamos falar que primeiro você precisa crer certo, depois você pensa certo, para depois você falar certo, e por final você age certo. Então quando você fala errado, ou age errado, é porque o erro já começou lá atrás. Não tem como você agir errado, sem antes você ter falado errado. Não tem como você falar errado, sem antes você não ter pensado errado. E não tem como, por fim, pensar errado, sem antes você não ter crido errado. Nós somos dirigidos por aquilo que nós cremos e acreditamos. Porque nós só caminhamos em direção daquilo que está dentro. O que está dentro do seu coração, o que está dentro da sua mente, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, te direciona nos caminhos que você deve trilhar. No domingo ainda nós falávamos sobre algo extremamente poderoso, que são as nossas primícias. A nossa capacidade de separar dos nossos primeiros frutos ao Senhor, as primeiras horas, as primeiras obras. E não tem como falar de primícias, de entregar as primeiras obras, e não falar de Abraão. Abraão, ele era um homem abençoado. Ele já tinha muitos bens. Só que Abraão, o que ele mais queria era ser pai. Essa vitória ele não tinha alcançado. E o Senhor, um belo dia, materializou esse sonho. Entregou essa promessa para Abraão. Só que em um outro dia, o Senhor pediu. Pediu o quê? O seu único filho. Como a gente acabou de cantar esse louvor, o Senhor é bom, Ele não traz frustração. Todo pedido que o Senhor faz para você, não é para te frustrar. Quando Ele te pede alguma coisa, não é para te envergonhar. Todo pedido que o Senhor faz na sua vida, não é para subtrair, diminuir a sua vida. Na palavra mesmo dele nos garante que Ele não é Deus de confusão. Abraão, se ele não fosse um homem que acreditasse, que confiasse, que cresce naquilo que o Senhor está fazendo, provavelmente ele teria ficado muito frustrado. Como assim? Eu peço algo para o Senhor, eu ando debaixo da sua obediência, eu faço tudo o que o Senhor me pediu, o Senhor me dá esse milagre, me dá essa resposta, para depois o Senhor pedir de volta? O Senhor está querendo me humilhar? O Senhor está querendo me ver infeliz? Porque no texto fala que Isaque, aquele filho a quem Abraão amava, o amor dele, aquela promessa que ele recebeu, todo o amor dele se concentrou naquele menino. E por que o Senhor pediu Isaque? Um grande erro das pessoas, normalmente as bênçãos ocupam o lugar do abençoador. Então o Senhor não queria que Abraão amasse mais Isaque, a vitória que o Senhor entregou, do que o próprio Deus. E Abraão foi posto à prova. Você vai pegar o seu filho e vai levar para o lugar que eu direcionar, e você vai me apresentá-lo como holocausto. Quem aqui em algum momento já recebeu alguma vitória de Deus, alguma resposta sobre alguma, não importa, saúde, família, conjugal, financeiro? Levanta a mão para mim, por favor. Pelo menos uma vez foi abençoado.
se o Senhor te pedisse de volta isso que você recebeu? Se Ele pedisse de volta a sua família, se Ele pedisse de volta a sua empresa, se Ele pedisse de volta a saúde que você recebeu, quantos estariam prontos para devolver ao Senhor? E está aí algo que foi o diferencial na vida de Abraão. Porque nós precisamos de muita fé para pedir, só que nós precisamos de uma fé muito maior para devolver. E aqueles que estão prontos para entregar tudo para o Senhor, esses estão prontos para receber tudo de Deus. Quando você entrega o seu todo, Deus entende essa mensagem como: agora você está pronto para receber tudo o que você tem pedido. Nessa passagem que fala sobre Abraão, se eu não me engano é Gênesis 26, foi a primeira vez na Bíblia que apareceu a palavra obediência. Repita comigo: a obediência é multiplicadora. Então, quando o Senhor está te pedindo algo, não é porque Ele quer diminuir. Quando o Senhor está te pedindo algo, não é porque Ele quer tirar de você alguma coisa, é porque Ele quer multiplicar. Porque o Senhor pediu Isaac, o Senhor devolveu uma nação. Abraão tinha o sonho de ser pai. Ele queria conhecer a sensação de ser pai pelo menos uma única vez. Uma única vitória, uma única resposta. E o Senhor fez dele pai de muitas nações. Então eram várias vitórias, muitas respostas. Quando nós planejamos, quando nós sonhamos, normalmente nós estamos limitados àquilo que nós conseguimos imaginar. Nossos sonhos, os nossos projetos estão limitados até onde as nossas mentes conseguem alcançar. Só que o Senhor sempre trabalha muito além. Hoje vocês estão com seus propósitos, com seus projetos, pedindo algumas determinadas coisas. Só que o Senhor está querendo te entregar muito mais. Justamente porque os planos dele são infinitamente maiores do que os nossos. Só que para isso, você precisa crer. Por que que Abraão entregou seu filho? Porque ele cria que o Senhor não ia prejudicá-lo. Porque o Senhor não trabalha contra você. Ele trabalha ao seu favor. E mesmo que ele esteja pedindo algo, que aos seus olhos seja algo dolorido, aos seus olhos seja algo que poderia te causar muita tristeza, ele está trabalhando por um algo maior que você não consegue imaginar. E Abraão, ele não titubeou. O Senhor fez o pedido e no versículo diz: na manhã seguinte. Todas as vezes que nós não obedecemos ao Senhor de imediato, essa é uma obediência parcial. E obediência parcial é o quê? Desobediência. Então, quando nós perdemos o time, não obedecemos o Senhor de cara, é um mover que se passa. Porém, quando nós entregamos aquilo que o Senhor está pedindo imediatamente, todos os nossos processos são acelerados. Mais rápido nós iremos prosperar, mais rápido nós receberemos a nossa cura, mais rápido a nossa vida será restaurada, mais rápido. Porque quanto mais rápido nós somos, mais rápido o Senhor age em nosso favor. E Abraão, ele não pensou duas vezes e entregou ao Senhor. E isso foi creditado como justiça. Por isso Abraão teve autoridade. Por isso Abraão teve poder. Repita comigo: eu tenho autoridade. Eu tenho poder. Só que você crê nisso? Será que você realmente acredita nisso? Quando nós falamos de autoridade e de poder, são duas coisas que estão disponíveis para nós. Só que nós só iremos fazer uso se nós acreditarmos que nós temos esse poder. Na segunda-feira ainda, o bispo estava relembrando de uma história que uma pessoa da igreja compartilhou com ele.
Imagina a cena, vocês vão lembrar dessa história. Em uma determinada noite, um casal estava no seu quarto, e o marido resolveu levantar para ir até a cozinha. E quando ele começou a caminhar, ele percebeu que tinha uma presença ali no sofá da sua sala. Só que ele não teve coragem. Ele não conseguiu nem se virar. O que ele fez? E por que ele não fez isso? Porque ele não acreditava que ele tinha um poder e autoridade para vencer aquela situação. Ele não acreditava que ele tinha autoridade para expulsar. Quando ele chegou na geladeira, ele abriu, estou aqui embaixo olhando, ele só deu aquela espiadinha, e a presença ainda estava lá. Só existem duas coisas que vão te roubar a autoridade. E quando eu falo autoridade, não é autoridade para expulsar demônios, é autoridade para absolutamente tudo. Autoridade para prosperar, autoridade para ser restaurado, é autoridade para todas as áreas da sua vida. Primeiro, repita comigo, incredulidade. Se você é incrédulo, você não tem poder, você não tem autoridade, porque você não acredita que você tem. E quando você não acredita que você tem, você não faz o que é preciso. Segundo ponto, quando você sabe que você não está fazendo tudo o que precisa ser feito. Quando você reconhece, eu não tenho feito tudo, automaticamente você está roubando a autoridade de si mesmo. Você sabe que você não tem crédito com Deus. Abraão não pensou duas vezes em entregar o seu único filho, porque ele sabia que ele tinha crédito com o Senhor. E já que ele tinha crédito com o Senhor, ele não seria prejudicado. Na semana passada, nós trouxemos a palavra sobre Naamã. Naamã, um guerreiro honrado, que tinha êxito em tudo que fazia, só que ele foi surpreendido, foi pego de surpresa com uma enfermidade, se tornou leproso. E quando ele recebeu a orientação, vai até tal cidade que lá existe um profeta que vai pode te curar dessa lepra. Quando ele chegou lá, Eliseu vira para ele e fala assim: pegue suas coisas e mergulhe 7 vezes no rio. Ele ficou indignado. Ele não aceitava. Porque qual que era a esperança dele? Que ele chegasse ali e o próprio profeta estenderia a mão sobre ele com a autoridade que o profeta tinha e curaria ele. E existem momentos de nossas vidas que o Senhor pode usar pessoas para serem instrumentos de milagre na sua vida, só que em determinadas ocasiões, Ele vai querer usar você como o próprio instrumento de transformação na sua vida. Isso, você só vai conseguir fazer o que precisa ser feito se você acreditar que você tem esse poder. Projeta para mim, por favor, Isaías 51. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Nós recebemos a palavra do Senhor como fonte de poder e autoridade. E aqueles que fazem uso das palavras do Senhor, por intermédio do que está escrito, não são palavras comuns, não são palavras naturais, são palavras cheias de poder. E o Senhor ainda garante: eu coloco as palavras na sua boca e eu ainda vou ficar com a mão estendida, te cobrindo com a sombra. Repita comigo, plantar. Eu continuo, os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. O Senhor te dá autoridade para você viver tudo aquilo que você quer. Sinceramente, se isso entrar dentro de você, muitas coisas irão mudar. Porque eu falo por mim, me usando como exemplo. Quando eu sou pego de surpresa por alguma situação, ou quando nos meus momentos particulares, eu tenho os meus sonhos, começo a construir meus projetos aqui na minha mente,
eu não vejo a hora, eu fico até ansioso pelo momento que eu vou me separar para orar e começar a fazer minhas declarações. Sabe por quê? Porque eu acredito que as minhas palavras têm poder. Porque eu acredito que quando eu apresentar tudo ao Senhor, tudo começa a mudar. Existem pessoas que têm fé em muitas coisas, mas não têm fé na própria fé. Existem pessoas que têm fé em tantas pessoas, mas não têm fé em si mesmo. Quando na verdade a palavra, o poder e a autoridade estão para todos, estão disponíveis para todos vocês. Só depende de você fazer o uso ou não. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Assim também ocorre com a palavra, repita comigo, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá, repita comigo, e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Que tipo de palavras você tem enviado? Porque sejam elas positivas, sejam elas negativas, elas vão atingir o propósito. Então, se a palavra tem poder, vamos gastar o nosso tempo, ou melhor, investir o nosso tempo, fazendo as declarações certas. Se você crer e não duvidar em seu coração, e pedir ao Senhor, assim lhe será feito. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não, repita comigo, não tenha medo deles. Sabe por que você não pode ter medo de absolutamente nenhuma situação? Porque você tem autoridade para isso. Você tem poder para isso. Você só vai se sentir inseguro perante uma situação quando você não sentir que você tem autoridade. E quando você sente que você não tem autoridade, é porque o seu relacionamento com Deus não está da forma que deveria estar. Ou porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Porque é maravilhoso quando você não pode ser pego em absolutamente nada, você está em crédito com o Senhor, você está fazendo tudo o que precisa ser feito, e chega na hora da oração e fala, meu Deus, eu fiz por onde, então o Senhor tem que me honrar. Eu fiz por onde, então o Senhor... Se está escrito, não tem conversa, o Senhor tem que me honrar. As filhas de Zelofiade, numa passagem que nós lemos há semanas atrás, aquele era um tempo onde a sociedade era patriarcal, era uma sociedade onde tudo era voltado para homens, toda a herança, tudo que a família possuía, os bens, era destinado para os homens da família. E essas mulheres chegaram e falaram assim, eu não aceito isso, eu quero que seja diferente. E isso foi apresentado até o Senhor, e sabe o que o Senhor respondeu para elas? Repita comigo, vocês têm razão. É tão bom poder chegar no momento de uma oração, em um momento de separação, e o Senhor virá falar assim, você tem razão. Só que para isso nós precisamos fazer o que precisa ser feito, e nós precisamos crer. Para nós vivermos uma vida extraordinária, existe um conjunto de ferramentas disponíveis para nós. Só orar vai resolver a situação? Não. Só agir vai resolver a situação? Não. Só jejuar vai resolver tudo? Não. São um conjunto de escolhas que nós fazemos todos os dias, que nos empoderam e nos dão autoridade. E nós temos autoridade, repita comigo, para qualquer coisa. Você tem autoridade para vencer o que está escrito dentro do seu propósito. Você tem autoridade para restaurar a sua vida. Você tem autoridade para restaurar a sua história. Você tem autoridade para restaurar o seu casamento, a sua família. Você tem autoridade para fazer qualquer coisa. Você tem esse poder. Então você precisa começar a crer, confiar e agir de acordo, porque você já tem. Muitos depositam mais as suas fichas em uma oração que um pastor, que o bispo, que o obreiro pode fazer, do que na sua própria oração. Quer dizer que está errado pedir oração? Não, não está errado, pode ser feito.
Só que existem momentos, como Naamã, que não é a oração do profeta que vai curá-lo. O Senhor está querendo que você faça o que precisa ser feito. O Senhor quer ver as suas ações, Ele quer ver a sua atitude, Ele quer ver a sua autoridade. E você tem autoridade para isso. Você só não vai viver se você não quiser. Todas as vitórias, todas as conquistas, tudo isso é provocado, tudo isso é causado. E você tem tudo o que é preciso para causar a sua vitória. Você tem tudo o que é preciso para transformar o seu futuro. Você tem tudo que é necessário para viver tudo aquilo que você quer viver. E quando eu falo tudo, repita comigo, absolutamente tudo. Todas as coisas, todas as áreas. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você, repita comigo, autoridade. Eu tenho autoridade. Eu dou autoridade sobre as nações e reinos. Repita comigo, para arrancar. O que você precisa que seja arrancado da sua vida? Existe algo na sua vida hoje que não deveria estar lá, mas até hoje está porque você não arrancou? Hoje você tem poder para arrancar. Repita comigo, despedaçar, arruinar e destruir para, repita comigo, edificar e plantar. O que você quer que seja edificado na sua vida? Quais são os plantios que você quer fazer na sua vida? Você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para viver uma vida sobrenatural. Você tem autoridade para viver tudo aquilo que está escrito aqui. Sabe por quê? O Senhor falou para Jeremias: eu estarei com você, te protegendo o tempo todo. As pessoas, repita comigo novamente, as pessoas mudam, Deus permanece o mesmo. Por isso você tem autoridade para realizar qualquer coisa. O mesmo Deus que foi com Davi, o mesmo Deus que foi com Isaac, o mesmo Deus que foi com Abraão, o mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que foi com Jacó, o mesmo Deus que foi com todos aqueles que nós conhecemos, é o nosso Deus. Só que para isso nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Se está escrito, é para mim. Se está escrito, eu vou viver. Se está escrito, eu vou declarar. Porque essas palavras não voltam vazias. Eu vou começar a declarar tudo aquilo que eu quero viver. O próprio nome de Abraão era uma declaração na vida dele. Ele não era pai de absolutamente ninguém, mas ele já se intitulava, já se chamava de pai de multidões, e foi o que aconteceu. Quando o Senhor pediu Isaac, em um determinado momento na sua caminhada, Isaac vira para o seu pai e fala assim: pai, nós temos tudo, mas onde está o cordeiro? A resposta de Abraão foi: Deus proverá. No último segundo, quando ele estava prestes a sacrificar o seu filho, o Senhor pediu para que ele parasse. E quando ele parou, depois eles viram um animal que deveria ser sacrificado. Sabe o que aconteceu? O Senhor proveu. Por quê? Abraão declarou lá atrás. Então Abraão teve autoridade naquele momento. Assim como todos nós temos autoridade para viver qualquer coisa. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Essa passagem que nós vamos ler agora, particularmente, é uma das passagens que eu mais gosto. A mão do Senhor estava sobre mim. Novamente, a mão dele estava sobre Jeremias. Agora, a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, ele me levou, repita comigo, a um vale cheio de ossos. Então, quando nós temos relacionamento com o Senhor, ele te direciona para o lugar onde você vai viver o extraordinário. Existem circunstâncias, momentos, que quando você chegar nesse determinado lugar que o Senhor está te levando, o negócio vai ser muito feio. A oportunidade vai chegar com cara de tempestade.
Você vai chegar em determinados lugares que você não vai ver vida nenhuma nesses lugares. Só que não importa se você está olhando para o lugar, mas sim se você está olhando para o Senhor. Porque onde não tem vida, o Senhor coloca. E aqui a Bíblia é assim, é algo tão poderoso, ela é tão detalhista, que quando diz um vale cheio de ossos, na Bíblia existem várias histórias sobre a ressurreição de homens que foram ressuscitados. Entre eles, próprio Jesus, Eutico, para quem não se recorda, é aquele homem que durante a pregação de Paulo, ele pegou no sono, caiu do terceiro andar e morreu. O filho da viúva, aquele que Elias deitou em cima dele e ele voltou a viver. Então, ressurreições, pessoas foram ressuscitadas por diversas vezes. Então, quando aqui diz um vale cheio de ossos, quer dizer que nem corpo para ser ressuscitado existia. Não tinha corpo. Era assim, o fundo do fundo do fundo do poço. Não existia possibilidade de vida. Não era algo que seria renovado, era algo que precisava ser criado do zero. Para mostrar que não importa quais são as circunstâncias, não importa qual é a realidade, não importa quais são os problemas, não importa qual é o tamanho do fundo do poço, o Senhor pode trazer vida àquilo que não existe. Ele pode criar aquilo que não existe. E quando nós falamos do fundo do poço, quanto antes nós estendemos a nossa mão, nos voltamos para o Senhor, mais rápido nós saímos do fundo do poço. Enquanto nós confiarmos em homens, mais fundo o poço se torna, até um determinado momento que o braço do homem não consegue alcançar. E o único braço que alcança em todos os lugares é o braço do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado e para o outro. Repita comigo, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. O Senhor deu uma visão para ele muito ampla. Olha para todos os lados. Para cá não tem vida, para cá não tem vida, para lá só ossos, para cá tudo morto. Para que ele entendesse, não é por você, é para mim, é por mim. Você depende de mim. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam, repita comigo, muito secos. A Bíblia não exagera em nada. A situação estava muito feia. Eles estavam, é uma colocação errada, mas para vocês entenderem, eles não estavam mortos, eles estavam muito mortos. O negócio estava terrível. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Em outras palavras, Senhor, será feito conforme a sua vontade. Eu de mim mesmo, eu sei que eu não posso nada. Eu estou aqui, estou enxergando ossos. Mas se o Senhor falar que pode, então pode. E na Bíblia, o Senhor fala que você pode viver qualquer coisa. O Senhor fala, tudo é possível àquele que crê. Quando fala tudo, é absolutamente tudo. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão a vida. Porém, tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. E porei um espírito em vocês e vocês, repita comigo, terão vida. Sabe o que o Senhor estava fazendo? Ensinando a Ezequiel o que ele precisava fazer, porque ele teria autoridade para realizar. E todos os dias nós somos ensinados daquilo que nós precisamos e podemos fazer. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei
olha o detalhe, e eu profetizei. No mesmo instante que ele recebeu a direção, ele profetizou. Então ele pegou o time, ele pegou o portal, ele obedeceu a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Repita comigo, mas não havia espírito neles. Esse milagre foi um milagre dividido em duas fases. Primeiro milagre, o corpo foi restaurado, a aparência ficou bonita. Só que de nada vale a aparência se não tiver o espírito. E para que a segunda parte do milagre pudesse se concretizar, ele precisou, repita comigo com muita fé, continuar profetizando. Para quem estava ontem na reunião dos casais, ontem à noite com o bispo Maurílio e com a pastora, uma mulher, a Silvia, que estava sentada mais ou menos no lugar onde vocês, a família, estão sentados, ela foi compartilhar algumas coisas do casamento dela, e ela falou o quanto que essas reuniões de terça-feira estão fazendo a diferença na vida dela. E ela começou a colocar tudo em prática, e a frase que ela usou foi a seguinte: eu tenho 40 anos de casado, ela já tem mais de 60 anos de idade, se eu não me engano. Eu já venci muita coisa. Só que, repita comigo, eu não preciso vencer. Eu preciso continuar vencendo. Porque uma vitória muda o seu momento. Várias vitórias mudam a sua vida. E ela falou, eu vou continuar fazendo tudo que eu preciso fazer, porque o tempo não acabou. Eu quero continuar vivendo uma vida extraordinária. Eu quero continuar vivendo milagres do Senhor. Eu quero continuar vivendo o impossível do Senhor. Aqui ele declarou, ele profetizou. O milagre já tinha acontecido. Era só ossos, se tornou carne. Tinha uma pessoa ali. Só que ele continuou profetizando. E existem pessoas que não vivem milagres inteiros, porque não fazem declarações inteiras. Não percorrem o processo inteiro. Vivem uma vida parcialmente abençoada. E se você quer viver uma vida inteira, você tem que respeitar todos os processos. Aqui para o homem já seria algo sobrenatural, a restauração de ossos em um corpo humano. Só que uma empresa sem espírito é só estrutura. Uma pessoa sem o Espírito de Deus é uma pessoa comum. O que fez diferença na vida de Abraão, na vida de Davi, na vida de todos aqueles que nós conhecemos, dos heróis da fé, foi o Espírito do Senhor. Porque se tirasse o Espírito não sobrava absolutamente nada. Olhei a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses ossos mortos, para que, repita comigo, vivam, a sua palavra tem poder. Então declare sobre a sua vida, profetize sobre a sua vida, faça declarações, use os instrumentos que você tem para viver uma vida extraordinária. Pessoas só não são pessoas de oração se elas não creem que a oração tem poder para mudar a vida delas. Então comece a crer, porque aqui, esse milagre aconteceu, não foi a partir das declarações do Senhor, foi a partir das declarações de Ezequiel. E Ezequiel era um homem comum como todos nós. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Profetizei conforme a ordem recebida. A obediência é multiplicadora. Sabe o que aconteceu nessa passagem aqui? Reconstrução, restauração de vidas. Esse propósito que nós entramos é o propósito dos 52 dias, para a restauração dos muros. Os muros podem ser áreas específicas da sua vida, só que o Senhor também reconstrói e restaura vidas. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Repita comigo, era um exército enorme.
O Senhor pega coisas que estão mortas e transforma em coisas gigantescas, que vão cooperar para a sua vida, vão cooperar, vão contribuir para a sua vitória. Vocês têm autoridade, deixa isso entrar. Quando eu declarar, tem que acontecer. Quando eu profetizar, tem que se materializar. Quando eu agir, tem que acontecer na minha vida, porque eu tenho poder, eu tenho autoridade para isso. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele vale, ele poderia continuar morto, poderia continuar um vale de ossos secos, poderia não ter acontecido nada, mas sabe por que aconteceu? Porque existia um homem de Deus ali, e onde um homem de Deus e uma mulher de Deus chegam, ali existe vida, tudo começa a ser transformado. Então eu gostaria que vocês, com seus olhos fechados, se possível, se você estiver com o seu projeto, com ele no coração, você começar a se declarar, para você mesmo: eu tenho poder, eu tenho autoridade, tudo o que eu disser, isso irá acontecer. Meu Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade, então não importa o que eu disser, não importa o que eu falar, não importa se parece loucura, eu tenho poder para realizar, eu tenho essa autoridade. Meu Deus, eu tenho poder. Diga isso para você, até que entre todos os dias: meu Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade, as minhas orações têm poder, as minhas orações têm autoridade. Meu Deus, as minhas palavras têm poder. Meu Deus, se na boca, na língua, tenho poder sobre a vida e a morte, hoje eu estou declarando vida sobre a minha vida, hoje eu estou declarando vida sobre os meus negócios, eu estou declarando vida sobre a minha família, eu estou declarando vida sobre a minha saúde, eu estou declarando vida sobre o meu casamento, eu estou declarando vida para a minha vida espiritual, eu estou declarando vida. Meu Deus, porque eu rejeito toda a possibilidade das coisas continuarem do mesmo jeito, só que para isso você precisa crer. Fala: meu Deus, então eu creio, eu creio, eu creio. Não importa, meu Deus, se o Senhor está me pedindo algo difícil, hoje eu te entrego, porque, meu Deus, eu confio que o Senhor vai mudar a minha vida, eu confio que o Senhor vai realizar o sobrenatural, eu confio que o Senhor vai realizar o impossível. Meu Deus, o Senhor está dizendo: você tem autoridade, você tem tudo que diz respeito para viver uma vida sobrenatural, você tem tudo que é necessário para viver o impossível, você já tem, já está dentro de você. Então permita que isso saia de dentro de você, esse poder, permita que ele seja convertido em resultados, que esse poder seja convertido em bênçãos, que esse poder, essa autoridade seja convertida na restauração da sua vida, que seja convertido em vitórias, que seja convertido em conquistas. Diga: meu Deus, eu confio no Senhor, eu confio, meu Deus, eu sei que o Senhor vai me honrar, por isso eu vou me posicionar, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque eu acredito que eu serei honrado, eu acredito que eu serei promovido, eu acredito que serei exaltado, eu acredito que eu serei colocado nos lugares mais altos, porque eu tenho poder. Fale isso com muita convicção: eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho tudo que diz respeito, meu Deus, para consertar a minha vida, eu tenho autoridade para me levar aos lugares mais altos, eu tenho poder, eu tenho autoridade, meu Deus, para trazer vida a um vale de ossos secos. Meu Deus, não existe nada que eu não possa viver, não existe nada que eu não possa realizar, não existe impossível que eu não possa viver, meu Deus, porque eu tenho esse poder. Diga: meu Deus, eu tenho esse poder, eu tenho autoridade. Eu gostaria que você apresentasse o que está no seu projeto. Fale: meu Deus, está escrito isso, 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 e eu quero declarar, porque o Senhor me assegura que eu tenho esse poder, essa autoridade, meu Deus, para materializar cada vírgula do que está escrito. Meu Deus, nenhuma das minhas palavras voltarão vazias. Meu Deus, então eu quero declarar: se a minha vida está uma miséria, meu Deus, se eu estou endividado, se eu estou com problemas financeiros, se o meu profissional não tem caminhado, meu Deus, eu quero determinar que a partir de hoje irá caminhar, eu quero determinar que a partir de hoje irá fluir, eu quero determinar que a partir de hoje tudo dará
dará certo. Eu quero determinar que o impossível, o sobrenatural do Senhor irá acontecer sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida profissional. Se o seu casamento, se a sua família está em ruínas, fala: meu Deus, eu tenho poder, novamente, meu Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade, meu Deus, então o meu casamento tem que ser restaurado, o meu relacionamento para com a minha família tem que ser restaurado, meu Deus, a minha vida familiar, conjugal, meu Deus, toda ela tem que ser restaurada, meu Deus, porque eu tenho esse poder. Eu estou usando, meu Deus, as suas palavras. Se na sua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso absolutamente tudo. Se eu tenho todas as coisas que dizem respeito a uma vida extraordinária, então é porque eu tenho todas as coisas. Se o Senhor diz que o Senhor me dá poder para pisar cobras e escorpiões, é porque eu tenho poder para fazer absolutamente tudo. Meu Deus, se existe alguém enfermo, se alguém de vocês possui algum tipo de enfermidade, apresente ela ao Senhor. Fale: meu Deus, essa enfermidade pode ser alguém da sua família. Fale: essa enfermidade não tem poder, não tem autoridade, não tem influência sobre a minha vida, não tem autonomia sobre a vida dos meus familiares. Enfermidade, seque. Você tem poder para isso. Fale: enfermidade, seque, caia por terra. Eu te rejeito, eu não aceito. Você não faz mais parte da minha vida. Se até hoje você teve autoridade sobre mim, hoje eu tenho autoridade sobre você. Enfermidade, de uma vez por todas, seque. Se é um problema em algum órgão, se são dores, se é um problema hereditário, se é problema no sangue, seja o que for, que todas as enfermidades sequem, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está fazendo coisas sobrenaturais. Eu sei que o Senhor está realizando uma grande obra na minha vida. Eu sei que a partir dessa manhã minha vida nunca mais será a mesma. Eu sei que a partir dessa manhã, porque eu entendi quem eu sou. Eu não sou o que os problemas falam que eu sou. Eu não sou o que as pessoas falam que eu sou. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E eu sou mais do que vencedor. Diga: meu Deus, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor na minha vida profissional, na minha vida financeira, familiar, conjugal, na minha saúde, em todas as áreas. Eu sou mais do que vencedor, porque é o Senhor quem está dizendo. As pessoas só fazem aquilo que elas acreditam, e só vivem aquilo que elas acreditam que elas podem viver. Então acredite, porque hoje você sai dessa igreja para viver uma vida que você nunca viveu. Você vai sair deste lugar para conquistar lugares que você não tinha conquistado até então. Você sai dessa igreja para ocupar posições que você não tinha ocupado até então. Diga: meu Deus, eu estou convicto, eu estou certo, assim será na minha vida. Meu Deus, eu não vou viver mais a mesma história. Chega, meu Deus, de círculo vicioso. Chega de viver a mesma vida. Chega de viver os mesmos resultados. Chega, meu Deus, de história se repetindo. Não, meu Deus, hoje eu vivo uma coisa nova. Hoje eu vivo o sobrenatural. É tempo de vitórias, é tempo de conquistas, é tempo de restauração. Meu Deus, não importa qual é o tamanho do gigante, não importa se o vale está seco, se o vale está muito seco. Meu Deus, eu tenho poder para trazer vida, porque se o Senhor é por mim, ninguém tem poder contra mim. Se o Senhor está lutando minhas batalhas, é impossível que eu saia derrotado. Meu Deus, se a sua palavra diz que eu posso todas as coisas, é porque eu posso, e a partir de hoje eu irei viver todas as coisas. Eu irei viver vida plena, abundante, vida extraordinária. Eu vou viver uma vida completa. Meu Deus, chega de resultados parciais, chega de resultados naturais. Meu Deus, eu vou viver uma vida plena, uma vida completa, um resultado total, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, com o seu projeto no seu coração, não diga absolutamente nada. O Senhor está te enchendo de poder, de autoridade. Ele está colocando o Espírito dele dentro de vocês, para que vocês possam realizar qualquer coisa. Não permita que medo, insegurança, dúvida, incredulidades impeçam vocês de viver o sobrenatural. Creia certo, acredite certo. Nós não podemos acreditar nas pessoas, mas nós temos que acreditar no Senhor. Não existe aquilo que Ele não possa realizar, não existe aquilo que Ele não possa fazer. Não importa o tamanho do fundo de poço, não importa o tamanho do buraco, Ele tem poder para te tirar de lá.
Em Marcos 11, com seus olhos fechados, diz: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Quais são os montes que precisam ser atirados para longe de você? A Bíblia poderia dizer uma pedra. Se você disser a essa pedra, se você disser a esse tijolo, esses tijolos, se você disser, só que a Bíblia é muito clara, monte, para deixar claro que não importa o tamanho da situação, pode ser um monte, uma montanha, pode ser algo estrondoso, muito grande. Se você no seu coração, você crer e fazer tudo o que precisa ser feito, você pode declarar e ele será tirado para longe de você. Você tem esse poder, você tem essa autoridade, você tem o Espírito do Senhor na sua vida. Então saiam daqui decididos a não serem roubados mais pelas mesmas coisas. Vocês têm o poder. Você pode causar o seu futuro. Você pode mudar o seu destino. Eu gostaria que vocês levantassem os seus propósitos. Meu Deus, eu quero abençoar cada um dos propósitos que estão aqui. Eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Meu Deus, onde chegar um homem ou uma mulher de Deus, deverá acontecer uma diferença sobrenatural nesse lugar. Então, meu Deus, que essas pessoas, todos que aqui estão, quando eles chegarem nas suas empresas, quando chegarem nas suas casas, ou onde quer que eles estejam, meu Deus, que eles sejam a diferença em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, não importa se os vales estão secos, se os vales estão mortos, meu Deus, eu quero declarar sobre a vida de todos aqueles que aqui estão, que haverá vida. Meu Deus, aqueles muros estavam em ruínas há 120 anos, meu Deus, mas o Senhor restaurou. Meu Deus, aquele vale estava morto há muitos anos, mas o Senhor restaurou aquelas vidas, o Senhor reconstruiu aquelas vidas. Então recebam essa autoridade, recebam esse poder, que tudo aquilo que vocês declararem, tudo aquilo que vocês apresentarem ao Senhor, tudo aquilo que você pedir, orar e não duvidar no seu coração, assim lhe será feito em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o seu segundo semestre. Eu quero declarar que o sobrenatural venha acontecer, que o sobrenatural, que o impossível venha acontecer, que um dia seja melhor do que o outro melhor do que o outro, e que vocês possam ter os melhores 6 meses de toda a sua história, que vocês possam viver anos, 10, 15, 20 anos em resultados, apenas nesses 6 meses, em o nome do Senhor Jesus. Repitam comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para que seja ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Para o Senhor bem forte, uma salva de palmas. A Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas em o nome do Senhor Jesus.